Olá, alma viajante! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse espaço de estudo e expansão da nossa consciência estelar. Antes de falarmos de origem estelar, de memórias galácticas ou de processos de reconexão, existe uma pergunta fundamental que precisamos compreender. O que é a consciência? A consciência é aquilo que observa. É a presença silenciosa que percebe tudo o que acontece dentro e fora de nós. Ela observa nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias e também o mundo ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, ela não é nada disso. A consciência não é o pensamento, não é a emoção, não é a história que contamos sobre nós mesmos. Ela é a testemunha de tudo isso. Podemos dizer que a consciência é a essência divina presente em todos os seres, manifestando-se através da matéria. É como se o universo inteiro fosse um grande espetáculo em constante criação e a consciência fosse a presença que observa esse espetáculo se desdobrar infinitamente. Algo muito interessante é que a consciência está profundamente ligada à matéria, mas ao mesmo tempo não está presa a ela. Nosso corpo existe, nossas experiências acontecem, nossas histórias se desenrolam, mas a consciência continua ali, intacta, observando tudo. Ela não se desgasta com o tempo, ela não envelhece, ela simplesmente presencia a vida acontecendo. Por isso, em muitas tradições espirituais, a consciência é chamada de essência divina ou a centelha da fonte dentro de cada ser. Se a consciência é apenas presença e observação, então quem é que vive brigando com a realidade? Quem tenta controlar tudo? Quem quer decidir exatamente como cada história deve terminar? Esse é o ego. O ego é a parte da mente que se identifica com o personagem da história. Ele acredita que precisa controlar os acontecimentos, corrigir o passado, garantir determinados desfechos, evitar outros. E nesse processo, o ego cria a sensação de que ele está no comando do enredo da criação. Mas esse controle é, na verdade, uma ilusão de poder, porque a vida é muito maior do que qualquer tentativa de controle da mente. Ao longo de mais de 5 anos de trabalho com processos terapêuticos e espirituais galácticos, eu comecei a perceber algo muito interessante no campo das pessoas. Existem fragmentos da consciência presos em loopings de realidades. Esses loopings acontecem quando o ego insiste em tentar resolver algo que já aconteceu ou que não pode ser controlado. Alguns exemplos muito comuns são querer que uma situação do passado tivesse tido um desfecho diferente, tentar reparar algo que já não pode mais ser reparado, manter discussões internas que nunca terminam, continuar energeticamente ligado a histórias de amor que já acabaram ou até tentar provar algo para alguém que talvez nunca vá reconhecer aquilo. E a lista é infinita. E nesses processos, a consciência acaba se perdendo dentro dos próprios enredos que criou. Ela se identifica tanto com o personagem da história que esquece que é, na verdade, a presença que observa o personagem. Quando entramos em Sansara, esse movimento de repetição de história e emoções é conhecido em muitas tradições espirituais como Sansara. Então, Sansara é o ciclo de repetição de experiências, padrões e memórias que continuam se manifestando enquanto ainda existe apego ao controle do enredo. Enquanto o ego insiste em querer controlar a história, a consciência continua girando dentro dos mesmos padrões. É como se estivéssemos caminhando em círculo dentro de um labirinto, mas quando começamos a reconhecer a consciência que observa, algo muda. Quando percebemos
que não somos apenas o personagem da história, mas também a presença que observa a história, começamos então a sair desses loopings. A consciência deixa de lutar contra a vida e ela passa a participar da experiência com mais leveza. As situações continuam acontecendo, as emoções continuam existindo, mas não existe mais aquela necessidade de controlar cada detalhe do enredo. E é nesse momento que começa o verdadeiro processo de despertar. Talvez a pergunta mais importante não seja como controlar melhor a minha vida. Talvez a pergunta seja quem é que está observando tudo isso acontecer. Porque quando você se lembra da consciência que habita em você, o universo deixa de parecer um campo de batalha e passa a se revelar como aquilo que sempre foi. Um grande espetáculo da criação, se desdobrando infinitamente através de todos nós. Reconexão sistêmica estelar, lembrando a consciência que habita em todas as coisas.